Cara, isso é muito... Isso bate muito de encontro com aquilo que eu acredito e que, de certa forma, dá uma certa sustentação a esse conceito de desobediência produtiva, porque eu sempre explico para as pessoas que você pode ter no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente corporativo, figuras, perfis que te cercam e que têm um comportamento que foge do padrão. E isso é mapeado e entendido como algo ruim. E o sistema, muitas vezes, tende a fazer com que essas pessoas se enquadrem num padrão. E esse padrão faz com que as potencialidades, por conta da característica dessa pessoa, sejam anuladas, sejam aniquiladas. E você não entende de que forma fazer o contrário, né? Fomentar esse tipo de comportamento para canalizar para uma produtividade, por exemplo. Eu noto que muitas pessoas e muitas empresas não colocam em prática uma frase que para mim faz total sentido, que é o seguinte: a melhor maneira de você tratar todo mundo igual é tratando todo mundo diferente. Porque cada um é cada um. Então, poxa, se você performa em 4 horas aquilo que o seu companheiro de trabalho performa em 40, é o seu estilo, é o seu perfil, são os seus skills, suas características. Se isso entrega resultado, por que não te proporcionar uma adaptação para que o resultado seja priorizado e não a padronização? Então isso, na verdade, é ter um comportamento de desobediência produtiva no meu entendimento. Só que o problema é que o meio, muitas vezes, não fomenta isso. Às vezes tem que partir do tomador de decisão, que é o chefe, né, o gestor, esse mapeamento. Quando não parte do gestor, o outro está lá quietinho e não se manifesta. Na verdade, os dois precisam entender. Eu mostro que eu sou diferente e você mapeia que eu sou diferente para que esse comportamento tenha vazão. E assim, e às vezes você pega essa pessoa que tem traços, por exemplo, extremamente criativos. A gente hoje já conseguiu determinar que existem genes específicos da criatividade. E esses genes, eles são como se fosse um volume. Olha que agora vai explodir a cabeça de vocês. Esses genes são como se fosse um volume de um som. Então tem pessoas que estão com esse volume baixinho, então esses genes da criatividade estão pouco expressos. Tem pessoas que estão no volume médio, então é meio criativo ali. Tem pessoas que estão no volume alto, que são pessoas hipercriativas. E tem pessoas que estão no volume 2 vezes alto, que são, por exemplo, as pessoas que têm esquizofrenia. Elas são tão criativas, mas tão criativas que alucinam. Você está conseguindo entender? Sim. Ivan, é um grande espectro, cara. Não existe isso de... É um grande espectro. Inclusive, tem grandes teorias, e que isso é difícil de se comunicar porque pode ser mal interpretado. Mas existem alguns autores que defendem uma coisa que a gente chama de vantagem dos transtornos psiquiátricos. Uma das mais características é a vantagem bipolar. Pessoas que têm transtorno afetivo bipolar, que caracterizado por ou um humor deprimido, estável ou para cima, expansivo, muitas dessas pessoas têm, principalmente quando tem um irmão bipolar grave, normalmente um dos irmãos herda como se fosse um pedaço daquilo, e às vezes herda um pedaço, entre aspas, bom da hiperprodutividade, que é um comportamento que a gente chama de hipertímico. É aquela pessoa super agitada, super pra frente, não precisa dormir muito, come pouco, é super energética, tem um metabolismo acelerado, consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, é sempre um espectro. E aí, como é que você vai pegar no ambiente corporativo e tratar todo esse espectro da mesma forma? Aí o que vai acontecer? É claro que o cara, muitas vezes, que não é criativo, se viver num ambiente que não demanda criatividade, ele vai se sentir bem ali. Mas o cara hipercriativo e, às vezes, relativamente compulsivo, que tem aqueles pensamentos de mudar, cara, eu quero botar isso daqui ali, e eu quero botar aquilo lá, e na cabeça dele não fecha tá aqui e aquilo lá. E ele não tem, às vezes, abertura para solicitar isso ou para botar isso de alguma forma. A ansiedade dele vai subindo. Vai subindo. E às vezes ele não aguenta trabalhar no mesmo lugar. Total. Um cara super bom, super produtivo, mas o ambiente... Mata. Então é isso, entende o que eu quero dizer? Não é necessariamente ele que é uma pessoa que tem algum tipo de transtorno psiquiátrico. O ambiente que abafou aqueles traços dele. O ambiente não propõe uma abertura para que exista uma adaptação desse skill, dessa potencialidade dessa pessoa com o estilo de trabalho. Perfeito, né? perfeito. Eu concordo 100% com isso. E isso talvez reflita muito do meu comportamento como repórter. Eu sempre fugi de protocolos porque é a minha maneira de ser. Isso tem
bônus e ônus. Sim, sim. Né? A capacidade, às vezes, de organização e de se enquadrar em algumas coisas que as pessoas performam, no mínimo de forma mediana em alguma coisa, você não consegue performar em nada. Né? A organização mental, às vezes, fica perdida. Né? Eu, por muito tempo, fiquei sem ter entendimento de agenda. Para mim, eu nunca me regulei por agenda. Até hoje eu tenho uma certa dificuldade com agenda, porque a minha organização mental, ela funciona muito mais. E às vezes ela falha, e ela falha direto. Mas quando ela não falha, ela me baliza muito bem. Então, até intuitivamente, eu falo, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa agora, e vem na minha cabeça. Então, só que isso me deixa refém muitas vezes de algumas situações, e eu acho que a grande dificuldade, e essa é a pergunta que eu te faço agora, como é que você modula? As pessoas que estão nos ouvindo aqui no Desobediência Produtiva, inclusive eu peço para que você, se você estiver aí, né, fazendo uma atividade física, eu não sei onde você está, passeando no carro, o importante é que você está com a gente. Eu peço que você compartilhe esse conteúdo que a gente está criando super rico aqui com o Wesley Delanogari, que é uma surpresa aí das mídias digitais, né, está bombando. Daqui a pouco ele vai deixar, se você não segue ainda, ele vai deixar o arroba dele, @wesley.delanogari.